Olá, minhas irmãs, meus irmãos, bem-vindos todos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou passar para vocês 3 passos para você que talvez um dia queira atender com astrologia chinesa ou queira agregar isso à sua metodologia de trabalho. Hoje eu vou passar 3 dicas aqui para que você possa se situar, né, na astrologia chinesa para querer começar a atender com isso. Lembrando, tá, que é muito importante dizer isso aqui são apenas algumas dicas. É apenas um pedacinho de uma maneira de se olhar para a astrologia chinesa. Existe um combinado de informações gigantesco, tá, para quem quiser se interessar por isso. Então aqui são só algumas dicas, não é para você pegar essas dicas e sair atendendo, tá, gente? E nem olhar algumas coisas que tem ali no meu Instagram, no meu YouTube e achar que já dá para atender. Não é isso, tá? São só algumas dicas para poder orientar. Então fica comigo aqui no canal e vamos lá para essas 3 dicas que pode te ajudar bastante, tá? Então, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é que quando a gente fala da astrologia chinesa, nós falamos dos 12 signos chineses como essências energéticas. O que significa isso? Cada um dos signos representa uma direção. Assim como você pode colocar as fases da Lua, né, nos signos, você pode colocar as direções norte, sul, leste, oeste. Então, os signos eles representam as nossas direções possíveis, tá? Então isso é muito legal de conseguir ter esse olhar. Quando a gente fala dos signos, nós falamos de direções, de meridianos celestiais que nos governam, que fazem parte da nossa vida. Então isso é muito importante de começar a compreender, porque são movimentos que a natureza faz, são movimentos que se apresentam na nossa vida, para que a gente possa ter a opção de começar a entender como que funcionam algumas regras, né, da natureza. Então, compreender uma coisa ou outra não serve para você já simplesmente falar, então é isso, é fixo. Nada do que eu falo é uma coisa extremamente fixa, porque cada caso, gente, tem que ser avaliado uma série de combinações, tá, da vida da pessoa, do mapa, né, astrológico com mais profundidade. Não tem como, só por causa de uma informação do macaco, ou do tigre, ou do galo, você falar, eu sou assim, pronto. Não é isso, porque isso é uma parte. Tem vários outros aspectos que precisam ser avaliados também, tá? Então vamos lá, de uma vez por todas, né, para a primeira dica. Qual que é a primeira dica que eu dou para vocês referente a isso? A primeira dica, então, é compreender, né, os signos como essências energéticas. E o que isso significa? Esses signos, cada um deles tem um significado principal, que representa um direcionamento. Dentro de alguns estudos filosóficos, disse que compreender em plenitude máxima, usar a potencialidade desses 12 signos é o nosso caminho para a iluminação, nosso caminho para atingir esse eixo de iluminação. Só para vocês terem ideia o quão profundo isso pode ser na vida de cada um de nós. Então a primeira dica é essa, é entender que existe um significado principal que representa esse signo. Então, quando você começa, pelo menos, entender, primeiramente, qual que é a representação principal do rato, a principal do boi, a principal do tigre. No meu Instagram, aqui no YouTube, tem outros vídeos, no Instagram também, que falam um pouco mais sobre isso. Então, dá uma fuçadinha aí que tem algumas coisas bem legais. Vou ver se eu deixo algum aqui também na descrição, que já fala mais sobre isso também, tá? Vamos lá. A segunda dica que eu dou para vocês é o quê? Uma coisa é o que eu falei agora, o significado de essência de cada signo. Outra coisa são as casas do zodíaco. Como assim? Então vamos lá. O rato é a casa número 1, o boi é a casa número 2, o tigre a 3 e assim por diante, ok? Então, eles têm uma representatividade como direção e como essência que se completa com o significado da casa, que faz parte do rato, que faz parte do boi, que faz parte do tigre, do coelho, cada um tem a sua. Tá? A casa do zodíaco. Por que isso? Qual que é a diferença disso? A diferença é que quando você começa a compreender esse significado principal de essência junto com a casa, você já começa a conseguir fazer alguns paralelos, pelo menos para você despertar. Entender primeiro. Primeiro vamos trabalhar com um pouco, né? E depois a gente expande. Isso é uma coisa que eu sempre falo, você sempre vai me ouvir falar isso. O pouco com Deus é muito.
Vamos aprender a usar uma coisa, poucas coisas, para que a gente possa expandir, ao invés de querer só acumular de coisas, se enchendo, e aquilo trava o seu fluxo de energia e você não consegue movimentar mais. Tá? Esse é um princípio de funcionamento de energia, né? Que é a geração de vazios. Tá bom? Então, gente, a segunda ponto é a casa. E como que é isso na prática? Então, você imagina o seguinte. Você imagina o signo de Carneiro, por exemplo. Tá? Então, o signo de Carneiro, ele está na posição do zodíaco, na configuração, na casa número 8. Então, a casa número 2 do Carneiro, tá, é o macaco, que é a casa seguinte dele. Só que a casa número 2 do zodíaco é o boi. Então, existe uma forma de você conseguir começar a compreender essa relação. Tá? Então, explicar isso a gente deixa para um outro vídeo, mas é só para você entender que é possível fazer isso. Tá? E reforçando, tá, gente? Lembrando, isso aqui que eu estou falando são algumas dicas e é apenas um pedacinho de uma visão. Não significa que isso aqui é um caminho totalmente fechado ou que esse é o jeito completo de se olhar a astrologia, tá? Eu estou dando só algumas dicas para que isso possa despertar aí no caminhada de vocês, tá? Então, a casa, ela se completa com o significado da essência de cada um dos 12 signos. Porém, cada um dos 12 tem está numa posição diferente, né? Dentro da roda do zodíaco chinês. Então, a terceira casa de cada um, certo? É um signo diferente, mas todos eles carregam alguma representação que faz semelhança ao tigre, que é a terceira casa. Então é muito interessante quando você começa a entender mais sobre essas relações que são possíveis e isso possibilita você começar a encontrar algumas resoluções para a sua caminhada. Tá? Agora, é claro que isso que eu estou falando não faz sentido nenhum sem a terceira dica, que é o quê? A terceira dica é quando você começa a terceira dica é quando você começa a entender mais, de fato, sobre essas características comportamentais de cada signo. Lembrando, mais uma vez, tá? Porque isso é muito importante de ser frisado. A característica de um signo, ela determina você até certo ponto. Tá? Como eu falei, tem uma configuração muito mais completa, muito mais complexa que determina isso. Você não pode simplesmente, porque eu sou macaco ou eu sou rato, então o rato tem isso, então eu sou assim, eu sou assado. Porque aí a gente vai um pouco mais para aquela coisa do horóscopo mesmo, sabe? Para aquela coisa mais, uma mensagem X, entende? Não é isso. O zodíaco chinês, a astrologia chinesa, ela tem um outro fundamento, tá? Então, essa é a questão. O terceiro ponto, então, é você começar a compreender mais essas características, primeiramente, de cada personalidade, como é que cada um funciona, porque aí facilita, né? Você começar a fazer essas combinações que eu estou falando, sem você entender esse comportamento principal, né, que rege cada uma dessas essências, não faz muito sentido, né? E, naturalmente, quando você traz, né, esse entendimento dessas características, você vai perceber que cada um dos signos tem uma maneira de ser e um caminho a ser percorrido na saúde social, nos relacionamentos, né, na família, uma maneira de agir, por exemplo, no trabalho, de como conduzir o trabalho, para ganhar dinheiro, como que funciona essa caminhada, e na saúde física. Então, esses são alguns pontos para despertar esse entendimento, tá? E isso vai longe, tem muitas coisas que a gente pode combinar dentro disso. Isso aqui é apenas para dar um norte, tá? Passar um pouco dessas combinações possíveis para vocês. Então, pessoal, essas aqui são as 3 dicas que eu queria passar para vocês hoje, né, para despertar aí o estudo. Qualquer coisa, deixa aqui os comentários de vocês, se vocês já têm algum conhecimento sobre isso, o que vocês gostariam de aprender dentro disso que eu falei, tá? Comentem aqui para a gente poder debater e falar um pouquinho sobre esse assunto e continuar essa caminhada, tá? Fica aqui o meu grande obrigado para cada um de vocês, está dedicando tempo a ver um vídeo desse. Se vocês gostaram, se inscrevam, curtam, compartilhem esse vídeo para que a gente possa trazer
essa sabedoria milenar chinesa cada vez mais para o nosso dia a dia, que é uma coisa que funciona há milênios. Então, cabe a nós começar a trazer um pouquinho mais disso para nossas vidas, né? Então, eu espero humildemente poder sempre contribuir um pouquinho mais com a sua visão, com o que você sabe, né? Não é aqui, nada é certo ou errado, absoluto, é para poder agregar com o que você já sabe e ajudar a formar a sua opinião e a minha também. Vamos junto aí nessa caminhada, escrevam aqui os comentários e compartilhem. Tamo junto, hein? Um abraço e até a próxima.